admitem a realidade dessa lei, poderão explicar, por acaso, por que andam por aí a arrastar-se pelas ruas numerosos seres, na mais deplorável das condições físicas. Podem as religiões dizer alguma coisa sensata sobre isso? A única explicação possível é aquela que advém do conhecimento da lei do retorno, na sua profundidade. Muitos erram por viverem descuidada e despreocupadamente, em virtude de desconhecerem os correspondentes efeitos do erro, e pensarem que nada lhes acontecerá depois. Viram que outros erraram sem que mal algum aparente lhes tivesse acontecido, sempre presos à ideia restrita de que a vida é, apenas, o número de anos de uma encarnação. Acontece que o tributo dos erros pode começar a ser cobrado na própria existência física em que foram cometidos, mas, na maioria das vezes, essa cobrança vem mais tarde, em encarnações futuras, no meio melhor escolhido ou preparado para produzir as reações recuperadoras. Muitas criaturas custam acreditar que o período de uma encarnação seja muito menor, por mera comparação, do que uma gota num copo d'água, em relação com a vida eterna. Uma encarnação é um lapso quase insignificante na trajetória do espírito. Por isso os débitos não precisam ser resgatados em uma única existência física, quando todos terão milhares de vidas físicas ao seu dispor. Há pessoas que passam toda a fase de uma encarnação praticando o mal, errando, ferindo, lesando o semelhante e desencarnando com um volume considerável de débitos. Que se poderia fazer depois com eles, sem a oportunidade de retornar ao mundo, em corpo físico, para se redimirem desses crimes, no cadinho da dor? Aqui na Terra, e não no plano astral, é que se fecha o ciclo da lei do retorno. O faltoso é obrigado a reencarnar para ter a chave do fechamento desse ciclo. Não adianta tentar fugir, procurar uma saída diferente, porque em vão encontrará a criatura outra solução para o seu caso que não seja de reencarnar e suportar na carne todos os revides impostos pela lei de causa e efeito. Só há um meio de escapar o indivíduo de ter de arcar com a carga de uma encarnação desventurada, é não proceder mal, não criar débitos, e semear boas ações para que, pela lei do retorno, receba os seus frutos de ótimo sabor, e com eles construa a sua felicidade. Prevenir é melhor do que remediar. No caso da lei mencionada, o remédio é o resgate, seja lá por que preço for. Por isso é que se quer prevenir, alertar, chamar a atenção, uma vez que se pode, seguramente, evitar de praticar o mal. O espírito tem, latente, todos os atributos positivos que lhe podem valer para não praticar o mal, basta que queira fazer bom uso deles. Não há, por isso, desculpas que justifiquem a prática do mal, o qual, uma vez feito, terá de ser rebatido pela forma mais eficiente possível, que é a que promove a lei inexorável do retorno. O racionalismo cristão tem autoridade para sustentar tal afirmativa, porque ele não é obra dos homens, e sim do astral superior, que tudo faz para esclarecer as almas bem-intencionadas e desejosas de conhecer a verdade. O indivíduo que chega a espiritualizar-se, a identificar-se com as leis eternas do Criador e a perceber a vida do prisma da realidade, não pode, conscientemente, nada fazer que lhe traga um retorno de sofrimento. Ninguém precisa, para vencer na vida material, ser desonesto, trapaceiro, espertalhão. Afinal, os que melhor vencem na vida são aqueles que têm presente e passado limpos, que são acreditados, que desfrutam de ótima reputação e não têm por que temer os riscos da lei do retorno. Acumular fortuna desonestamente, e perder a encarnação em consequência disso, é proceder de maneira insensata e revelar-se merecedor dos cruentos e atrozes sacrifícios a que fica sujeito. Veja-se bem que grande mal é o de ignorar-se a verdade. Se todos soubessem que o maior sofrimento pelo qual o mundo passa é provocado, em sua maior parte, pela lei do retorno, quanto não dariam os contraventores dessa lei por haverem-na conhecido em tempo de evitar as calamidades que os cercam. Infelizmente,
A pessoa só reconhece o valor de saber a verdade, depois de haver sofrido, como resultado da sua ignorância. Assim, só lentamente virá a humanidade a integrar-se na consciência da lei do retorno, o que vale dizer que somente com sofrimento cada vez mais torturante virá ela a abrir os olhos da alma para essa realidade. Mas há de chegar esse dia de redenção, e quanto mais depressa, melhor para todos. As obras racionalistas cristas aludem a esse fato, para que os estudiosos meditem sobre ele e comecem, desde já, a impedir que, por palavras ou ações, estejam emitindo ondas vibratórias prejudiciais e capazes de, em regresso ao ponto de partida, lhes causarem danos, dos mais lamentáveis. É compreensível que os indivíduos de má índole, que se comprazem com a prática do mal, estejam de tal maneira deformados psiquicamente, que para eles nada valerá tanto como o prazer sádico de ver os outros sofrerem. Com esses nada a fazer, por enquanto. É a vida mesma que lhes dará as lições adequadas para se corrigirem, e eles próprios fornecerão os elementos para essa correção. Esses elementos, porém, não constituem a maioria, uma vez que para esta está o campo aberto, e muito há o que fazer. A lei do retorno é uma lei reparadora, muito embora possa ela desferir os mais rudes golpes ao agente imprudente que, praticando o mal, cair debaixo da sua ação, ela, contudo, objetiva somente o bem. O médico operador extirpa uma pústula com o bisturi, essa operação traz dor, mas a intervenção evita que malhas maiores aconteçam. É como a tua lei do retorno, ela faz sofrer, sempre que se trate de eliminar o mal, sacudindo e alertando a criatura desavisada. São dores inevitáveis, mas depuradoras, necessárias e úteis. Se bem interpretada a lei do retorno, desaparecem os desesperos, as alucinações, causados pelo sofrimento, uma vez que a compreensão vem a tomar o lugar da ignorância sobre o caso. Assim, tornam-se os dramas da vida mais suportáveis, e a animar a criatura, fica a certeza confortadora de que, para o futuro, os mencionados dramas poderão ser evitados, com o conhecimento adquirido sobre essa fundamental lei do retorno. Tão importante é o preparo que se faz na terra, na infância e na mocidade, para enfrentar os encargos da vida no estado de adulto, como importante é fazer-se na terra o preparo para a encarnação futura. Trata-se de cultivar uma boa sementeira, cuide-se, esmeradamente, de viver o dia de hoje, sem um só toque dissonante, e empregue-se, para isso, o melhor dos esforços, a mais firme disposição. A vantagem de fazer-se jus ao prêmio de uma próxima encarnação dadivosa e produtiva, não deverá ser esquecida em nenhum momento da existência terrena. O que se deseja é que a lei do retorno a todos sirva para carregar do passado para o presente as recompensas maravilhosas da eficiente ação, desenvolvida na encarnação antecedente. Os que se devotarem a esse propósito, poderão estar certos de que a lei se cumpre, sem risco de falhas, e as forças do bem estarão presentes para garantir o êxito dos empreendimentos planejados e assegurar a alta dose de felicidade absorvente que fará parte dos sucessos em marcha. 14. Prepare o seu futuro. Quem não estiver familiarizado com estudos espiritualistas, achará que ninguém pode preparar o seu futuro, pois, com base na falta de espiritualidade, o próprio Rifão afirma que o futuro a Deus pertence. A falta de conhecimentos espirituais no campo da religiosidade é a causa dos erros clamorosos que a humanidade comete. O que mais ambiciona o ser humano, quando ainda integrando as primeiras fases da evolução, é o dinheiro. Deseja ser rico para dar vazão aos tormentos que o assoberbam, expansão aos gritos da matéria, plena satisfação a todas as variações do instinto. Sem preparo espiritual, e carregado de tendências animalizadas, o ser humano faz com o dinheiro que possui toda sorte de desatinos, malbarata-o, dá rédeas soltas ao egoísmo, enche-se de empáfia, cerca-se de ostentação, mantém amantes, participa de orgias,
alimenta a ociosidade e procede como um inconsciente, obcecado pela concupiscência. O resultado de tal conduta é o mais triste possível. A encarnação torna-se totalmente perdida e, mais do que isso, o ser acumula dívidas morais e débitos encarnatórios da pior espécie, os quais ficarão para ser resgatados em encarnações futuras, não em meio à riqueza, mas em dolorosas experiências da mais rigorosa penúria. Evidentemente não é a força criadora quem prepara tal futuro, mas a própria criatura, desavisada, imprudente, de vontade fraca e altamente dominada por sensações materialistas. Isso de dizer-se que o futuro a Deus pertence é uma ridícula maneira de pretender-se anular a imperecível lei de causa e efeito. Por isso, quando se diz que cada qual terá o futuro que quiser ou merece, afirma-se, mais uma vez, a inexorabilidade dessa lei, infalível como todas as demais leis espirituais. Os atos errôneos, praticados no passado, são a causa dos sofrimentos de hoje, assim como os desmandos de hoje serão a causa das torturas de amanhã. O ser humano é detentor do livre-arbítrio, e se a inteligência universal interviesse nele, então não existiria tal independência arbitral. Desde que haja livre-arbítrio para o indivíduo, é ele, e não a força criadora, o responsável pelos seus próprios atos. Ora, uma vez que assim é, logicamente cada um traça o seu futuro, de acordo com o viver presente, através de boas ou más ações, de pensamentos positivos ou negativos, de aspirações terrenas inferiores ou espirituais elevadas. Sabe-se que aspirações acalentadas com intensidade serão realizadas se não na encarnação presente, em futuras encarnações. Isto é absolutamente certo, desde que não se trate de uma aspiração absurda, contrária às normas gerais da evolução, ou que implique uma alteração nas leis naturais imutáveis. Pode dar-se o caso da pessoa aspirar um objetivo cujo resultado não lhe seja favorável, e por ele empenhar-se até alcançá-lo, usando, para isso, a vontade e o livre-arbítrio. O exemplo citado de querer o indivíduo riquezas terrenas, sem estar moral e espiritualmente preparado para recebê-las, é típico, para ilustrar. É certo que o que se pode esperar de uma pessoa controlada e esclarecida, na aplicação do livre-arbítrio, é diferente do que se espera de outra criatura descontrolada e de evolução primária, por onde se vê que a aplicação do livre-arbítrio vai sendo cada vez mais segura, à medida que cresce o ser humano em desenvolvimento espiritual. Dentro deste raciocínio, pode chegar-se à evidência de que quanto mais espiritualizado estiver o ser, mais capacitado se mostrará para dar boa aplicação ao livre-arbítrio e, com isso, criar um futuro florescente, ameno e feliz. De outro lado, quanto mais ignorante for a criatura sobre as coisas que a rodeiam, mais tropeções dará na vida. Ninguém, sendo ignorante, poderá preparar um futuro em boas condições. Os que semeiam o produto da ignorância, colhem os frutos da dor. Destruir a ignorância, não é só cuidar de adquirir acervo intelectual, mas, muito mais, e principalmente, buscar conhecer a ciência da vida, através da espiritualização. A espiritualização abre o caminho aos demais conhecimentos e revela outras perspectivas que, por nenhum outro meio, podem ser oferecidas. Daí a importância de promover-se a espiritualização da humanidade, para que possa construir um futuro modelar de satisfações e alegrias, de paz e entendimento, de saúde e felicidade. O mundo é o que é, com as suas mazelas e infortúnios, porque a humanidade foi descuidada no pretérito. O presente é sempre o reflexo do passado. Quase ninguém pensa nisso. Mas a humanidade, que mal agiu no tempo decorrido, é a mesma que aí está reencarnada, a cometer graves erros e a comprometer o próximo futuro. É urgente, pois, que todos despertem para a realidade, a fim de não continuarem a cometer a loucura de cavar abismos, para depois caírem dentro deles. Despertar, como? Perguntarão alguns.
despertar, certificando-se de que cada qual prepara seu futuro, bom ou mau, consoante a vida que levar, de honestidade, correção e operosidade, ou de corrupção, de delinquência e viciosa. A noção exata que cada um pode obter de uma vida sã, plenamente cristianizada, consta dos ensinos espiritualistas, quando a sensibilidade espiritual se apura a ponto de revelar, como se pela manifestação de um sexto sentido, o rumo certo da conduta ideal para um futuro de prosperidade. Não há nenhuma verdade na afirmação de que cada qual terá o futuro que quiser, desde que se possa haver nesse futuro o encadeamento de várias encarnações. Exemplificando, pode-se dizer que o indivíduo que desejou ser médico, formulou antes esse objetivo, planejou seu futuro como médico e inteirou-se do caminho a percorrer, até chegar lá. Assim também acontece com as reencarnações, pois há de ser no curso de algumas ou muitas delas, que certas aspirações humanas poderão ser alcançadas. Note-se que a perseverança é o requisito indispensável para conseguir-se qualquer objetivo em mira. A perseverança exige esforço, sacrifício, pertinácia, e sem estes atributos não se alcançará um futuro idealizado, tanto faz que esse objetivo dependa de um curso universitário, como de um número mais ou menos considerável de reencarnações. É bem certo que muitas aspirações podem ser concretizadas na presente existência terrena, outras, ou podem ser na próxima seguinte, mas haverá algumas que somente em outras encarnações futuras poderão materializar-se. De qualquer maneira, não basta dizer eu quero ser isso ou aquilo, para que se cumpra a sua vontade. Por mais que alguém almeje ser industrial, nunca atingirá este objetivo, se não se dispuser, decididamente, a coordenar todos os recursos, para manejá-los naquela direção. Assim também ninguém alcançará o desenvolvimento dos dons espirituais, se não se decidir, abnegadamente, a orientar-se na disciplina espiritualista, cumprindo, na prática diária, os seus básicos preceitos. Na realidade, ninguém quer um mau futuro, embora tenha de passar por ele, pois será sempre criação sua, será o produto da indolência e da ignorância não combatidas. A maioria não destrói essa malfadada ignorância das coisas do espírito por comodismo, por indiferença, por apego às vantagens terrenas, apesar de serem estas efêmeras e ilusórias. De modo algum sabem os ignorantes da espiritualidade que nos dias presentes cometem os mais condenáveis atos, e que estão, dessa maneira, preparando um futuro sombrio, carregado de infortúnio. Por mais que se lhes acene, convidando-os a tomar parte no regime da terapêutica espiritual, exibindo-lhes livros orientadores e os outros meios de esclarecimentos, nada os demove das orgias mundanas, em que aos seus instintos falam altos prazeres da carne. Este panorama é o que o mundo revela aos olhos de qualquer observador alertado, quando lhe transmite a convicção de que há de ser lenta a transformação das almas que têm de alçar-se dos baixios que exalam gases entorpecentes da matéria, para os altiplanos espirituais, de onde se divisam largos horizontes. Cada qual terá o futuro que quiser, é uma verdade que recai sobre cada um, como sentença imarcessível. Os que desfrutam um viver melhor que o de muitos, é porque fizeram jus a ele, pela conduta em vidas passadas. É pena que não saibam conservar para o futuro as mesmas regalias, imprimindo à vida presente idêntica à orientação observada no passado. Como, porém, ignoram qual tenha sido essa orientação, cumpre-lhes adotar, quanto antes, as normas espiritualistas, a fim de que a continuidade de uma vida relativamente feliz possa ser garantida para o futuro. Uma vez possam todos contar com essa garantia que a espiritualidade oferece, não há como pôr de lado tão valiosa oferenda, para deixar-se levar ao léu por incertezas e caminhos agrestes da vida. A felicidade é uma condição espiritual, fazendo, portanto, parte da vida do espírito. Então,
Quanto maior for a consciência espiritual conquistada pelo desenvolvimento da espiritualização, tanto maior será a felicidade. A felicidade todos desejam. Por que então não incluí-la, definitivamente, no planejamento da vida futura? Para os que disserem que não sabem como conquistá-la, pode revelar-se que a sua chave encontra-se no âmago da estrutura espiritualista. Aí está como se poderá traçar um futuro bonançoso e feliz, não só para a próxima volta ao planeta, mas para sempre, porque aqueles que se apoderarem da chave da felicidade, situada no seio da espiritualidade, terão adquirido um tesouro máximo e imperecível, para a eternidade. Não importa que a criatura esteja atravessando na vida uma situação de penosas lutas e sofrimentos, se estiver no caminho da espiritualidade, porque então saberá que as passageiras dores morais e físicas serão fartamente compensadas por uma vida feliz, na existência próxima, e que não deve ficar na dependência de uma privilegiada e suposta graça divina, mas contar consigo mesmo e proceder de maneira que os resultados que espera sejam alcançados. Todos são diretamente responsáveis pelo seu futuro, e seus únicos autores. Nunca se deve cometer a ignorância de atribuir à inteligência universal, o Deus, como o vulgo denomina, a culpa de uma vida dolorosa que se esteja levando. Mas, esclarecidos, ponha-se em prática o que se tem aprendido destes ensinamentos cristãos, para que, desde já, se comece a antegozar os maravilhosos dias de felicidade que estarão à espera dos que os estiverem por ela preparando. 15. Oportunidade que passa. As oportunidades vêm ao encontro de todos os seres. Se o universo não tivesse uma regência segura, elas poderiam ser produto do acaso. Mas, como o acaso não existe, estão, realmente, à disposição de todos. Os atilados aproveitam-nas, tornando-se, com isso, mais prósperos e venturosos. Elas existem para favorecer e melhorar as condições gerais de cada um. Os que vão à escola, têm a grande oportunidade de aprender, mas não são todos os que aproveitam. É uma pena que tenha de constatar-se, no meio escolar, numerosos alunos vádios, negligentes, indolentes, preguiçosos, desatentos, numa triste demonstração de irresponsabilidade. Esses, ao desprezarem a preciosa oportunidade que deixaram passar, caminham para um futuro que lhes fará sentir a falta que lhes vai fazer o que não quiseram aprender. Abandonar a oportunidade de tirarem cursos de valiosa aprendizagem, é agirem as criaturas de forma lastimável, revelando-se completamente alheias aos interesses da vida espiritual. A juventude não se pode conduzir estranha ao dever de tirar da escola o máximo proveito, sem deixar de reconhecer que a sua presença no educandário é o resultado de uma oportunidade que não pode ser perdida, tanto mais que representa a parte integrante de um compromisso assumido, antes de vir ao mundo em corpo físico, para a encarnação presente. Ninguém nasceu para ser desocupado, ocioso, nulo, parasita, pedinte, um peso morto com vitalidade. Todos, sem exceção, têm trabalhos a desempenhar e deveres a cumprir, e desde que estejam satisfazendo tais condições, estão se valendo da oportunidade que se lhes apresentou. A oportunidade às vezes passa, sem ser pressentida. Pode também mostrar-se ilusoriamente. Maneiras fáceis, mas desonestas, de ganhar a vida, não envolvem nenhuma oportunidade, visto que as oportunidades são sempre sadias, e embora se agitem no meio material, favorecem, normalmente, a prosperidade espiritual. Nem poderia acontecer de outro modo, pois o que vem do alto está sempre cercado de atributos morais elevados, objetivando fazer com que a criatura ascenda a posições de maior solidez e relevo, no campo da espiritualidade. Daí a razão porque há necessidade de todos andarem atentos na vida, certos de que as oportunidades que lhes surgirem, se bem aproveitadas, irão refletir-se nos dias futuros, pois elas passam como as águas debaixo de uma ponte, e não voltam mais. Outras virão,
ou poderão vir, mas quem sabe se as melhores já se foram, escapando pelo meio dos descuidos. Perdas dessa ordem podem ser evitadas por quem tenha presente o senso da vida, e saibam por que andam por este mundo e o que aqui vieram fazer. É provável que ninguém ande muito satisfeito consigo mesmo, se ignorar o porquê de estar no mundo e o que representa no conceito universal. Esta grave omissão do conhecimento das coisas que lhe dizem respeito, é uma falha que o espírito encarnado, mais dia menos dia, há de constatar, penalizado por não haver eliminado antes. As oportunidades aumentam, de acordo com o acervo de cada um, e daí a razão de procurar se desenvolver as vocações, as habilidades, os talentos individuais. Não se deve perder tempo, porque o lapso de uma encarnação, embora vivida até os 70, 80 ou 100 anos, é curto, relativamente, e se não for bem aproveitado, pouco ou nada se consegue. Esta consciência todos deveriam ter, bem clara, para se conservarem constante e rigorosamente em linha de ação construtiva. A ideia errônea instituída pelos religiosos de que o indivíduo tem uma única passagem pela Terra, dá esse triste resultado de não haver compreensão meridiana do que valem, em sua amplitude, as oportunidades bem aproveitadas, e dá-se-lhes muito menor importância do que realmente têm, com a crença de que só servem para as limitadíssimas funções de uma existência terrena, quando, na realidade, refletem e atuam, direta ou indiretamente, no correr das encarnações futuras, fato pelo qual elas redobram de importância. As oportunidades favorecem ao indivíduo, na proporção do seu desenvolvimento espiritual e das possibilidades de que dispõe. Assim, o que é oportunidade para um, pode não ser para outro, porque cada qual está rigidamente preso ao seu passado, não sendo o presente mais do que uma projeção dele. Isto posto, cumpre serem avaliadas as oportunidades dentro desse esquema, tornando-se indispensável que o ser humano seja realista quanto à sua verdadeira posição dentro delas, a fim de não criar imagens irrealizáveis e não correr o risco de tornar-se um descontente, um inconformado. Há grande conveniência em andar-se sempre prevenido. As oportunidades podem custar a passar, e há sempre razão para isso, mas, como são poucas, menos se justifica que se percam. Muita gente queixosa que se vê por aí, são pessoas que perderam oportunidades sem se aperceberem disso, por andarem alheias ao que ocorre em torno de si mesmas, como se não fosse parte integrante de uma só máquina em movimento. Nesse estado, não é possível que as oportunidades lhe despertem interesse. A humanidade é vítima de si própria, da sua ignorância em assuntos espirituais, que são, afinal, os que mais importam para a boa solução de todos os problemas. Jesus ensinava que se deveria procurar, primeiramente, o reino do Espírito, isto é, a conquista da espiritualidade, e que, decorrentemente, tudo mais viria ao nosso encontro, na ordem das legítimas aspirações. Aí está enunciada a corrente das oportunidades a dirigir-se, com toda a fluência, aos que puserem em primeiro plano a prática dos relevantes ensinos da espiritualidade. Oxalá fosse possível fazer compreender a todos os que sofrem que a dor pode não só ser amenizada, como, em grande parte, evitada, desde que o espírito se disponha a reconhecer a sua própria natureza espiritual, a estudá-la, e a viver de acordo com ela. Só assim as oportunidades teriam o seu curso livre, atingiriam os seus objetivos, e a transformação do mundo se operaria, para regozijo da humanidade. Cada qual deve procurar reconhecer que precisa exercitar os seus atributos espirituais latentes e inatos, valendo-se deles para todas as necessidades, e em todas as ocasiões. Eles estão lá no interior de cada um, aguardando a oportunidade de se revelarem, pelo esforço individual. Consiste esse esforço no trabalho cotidiano de apuração das virtudes, na luta contra o mal, na dedicação aos deveres, no refinamento ao senso da responsabilidade, na prática dos princípios condensados da moral cristã.
as oportunidades se perdem no momento exato em que ocorrem, por falta de preparo das criaturas, sendo essa falta de preparo estritamente de ordem espiritual. Elas ficam expostas para serem examinadas com os olhos do espírito, isto é, com a mente esclarecida e pelo raciocínio lúcido. É necessário que as condições do espírito sejam ótimas, para absorvê-las. Mas como poderão ser sempre ótimas, se por aí, fora do racionalismo cristão, quase ninguém, mesmo os bem-intencionados, conhece a ação perturbadora do astral inferior? Nenhuma oportunidade é desviada do seu curso, a não ser pelo próprio ser a quem se dirige, porque as leis eternas não falham, sendo como são, sujeitas à força criadora, que no universo tudo incita, movimenta e anima. Por isso, ninguém se julgue um deserdado da sorte. O hábito de sacudir os seus, para ombros alheios, a responsabilidade que lhe cabe nos insucessos da vida, é prova de pusilanimidade, e não é oferecendo tal testemunho, que há de alguém servir-se das oportunidades que lhe aparecerem. Há oportunidades na vida que se apresentam imperativas, como as de frequentar escolas e outras, e há também aquelas que são sutis, como a escolha do futuro consorte, a escolha da profissão, do meio em que deverá trabalhar e uma variedade de outras, em que as coisas se dispõem de modo a favorecer a coleta de maior número delas. A parte fundamental para o êxito, no aproveitamento das oportunidades, está na compreensão espiritual da vida, em reconhecer-se com profundidade, as regras espirituais, pondo-as em prática, com consciência e convicção, dentro da capacidade individual de acertar, e com os recursos de que disposer. As oportunidades aproveitadas são molas do progresso, promotoras da evolução, acionadas pelo espírito, e este, sempre que se mantiver em atividade construtiva, estará cumprindo o que determinam as leis gerais que mantêm em equilíbrio as forças universais. Não é preciso forçar, angustiosamente, para que as oportunidades surjam, elas obedecem às normas de espontaneidade e percorrem os caminhos certos, e todos devem manter-se alerta e vigilantes, para reconhecê-las, sem se descuidar de alimentar a luz espiritual, cujo facho se desvenda. 16. A renovação. O conservadorismo é uma doutrina estacionária. Tudo no universo evolui, sendo necessário acompanhar a lei da evolução. Hábitos e costumes se reformam, com o tempo, à medida que ideias novas surgem, introduzindo melhoramentos. A civilização é um produto da evolução que prometeu a apuração da mente humana, no estado primitivo, a um nível social mais alto, através de inventos, descobertas, pesquisas e desdobramentos científicos. Em todos os ramos da atividade, processa-se, ininterruptamente, um movimento crescente de conhecimentos, uma ação evolucionista, traduzindo a expansão incoercível de uma força que conduz o pensamento perquiridor a cada vez mais novos e dilatados horizontes. O símbolo da evolução é uma espiral que nasce de um ponto de deslocamento da partícula evoluída da fonte original, e desenvolve-se em curvas que se abrem, à medida que se elevam, ganhando em altitude e latitude, até atingir a cota final. Em face desse sistema instituído pela grandeza total, é que na vida, como lei, todos obedecem ao princípio inviolável da renovação constante, pois se a evolução está sempre em marcha, logicamente a posição de hoje há de ser a que se seguiu a ocupada ontem. Entenda-se que esses hoje e ontem, não se referem ao limitado lapso de 24 horas. As reencarnações estão rigorosamente subordinadas a esse esquema. Em cada uma delas obtém a criatura a oportunidade de renovação do seu estado procedente, sempre com o único objetivo de promover-se a evolução, que é obrigatória. Não se pode deter a evolução. Conquanto muitos a retardem, outros muitos a impulsionam para frente. Além disso, evolui a estrutura substancial do universo, sob o poder da força criadora. Melhorar, embora devagar, mas sempre,
deve ser um lema comum a todos. Melhorar material, mental e espiritualmente, é o que se impõe. Muitos se agradam, apenas, com a melhoria material, outros percebem que devem pugnar também pela melhoria intelectual, mas poucos são aqueles que vislumbram a importância da melhoria espiritual. Há os que imaginam que ser espiritualista é renunciar, de todo, à vida material. Um espiritualista é um evolucionista, um indivíduo vitorioso em numerosas renovações, a principiar pelas de ordem material. O espiritualista usa os recursos materiais como subsídio às condições terrenas, e não como fator principal. O espiritualista estaria em melhores condições do que os demais para, com honestidade, desenvolver a fortuna material, se não fosse o desprendimento que manifesta pelas coisas transitórias e efêmeras, desapego a que todos hão de chegar, de renovação em renovação. Se não houvesse a renovação de gostos, de sentimentos e de ideais, a vida física prolongar-se-ia, indefinidamente, em encarnações sucessivas. Os instintos e os convites da carne nunca abandonariam a criatura. A renovação é um bem que traz satisfação e alegrias. O uso de um vestuário novo, bem talhado, de cores condizentes, dá prazer. Esse é um insignificante exemplo de renovação que se opera com inúmeras modalidades, ora modificando a fisionomia do cenário, ora transformando a capacidade de entendimento, ou ainda, pelo revigoramento espiritual, estendendo o horizonte perceptível a longínquas regiões. O ser humano tem sede de conquista. Deseja aquilo que não tem. Sempre há o que desejar. Os pobres pensam que os ricos têm tudo. É um engano. Apenas as aspirações são diferentes. Por hipótese, o pobre quer riqueza, o rico quer paz. Todos, na realidade, procuram o estado de renovação seguinte e, embora pensem que isso é para satisfazer um simples desejo, é, no entanto, para proporcionar oportunidades para sua evolução. Cada vez que se obtém um avanço na escala evolutiva, descobre-se que há novas perspectivas à frente, que despertam a decisão de se ir ao encontro delas. São atrativos que só ficarão para trás depois de satisfeitos e substituídos por outros, em ação renovadora. Os que andam, por aí, perdidos nas florestas das desilusões, podem não estar renovando nada, mas estarão experimentando uma sequência de atribulações que lhes permitirá, mais tarde, penetrar no curso das renovações. O maior perigo que ameaça as religiões é o seu conservadorismo, é a sua recusa à remodelação, tendo-se em vista os progressos da inteligência que tantas revelações têm trazido. Não é possível que se fale hoje a mesma linguagem adotada há 2, 3 ou 5 mil anos atrás. Podem aproveitar-se as lições mestras, mas sem querer reafirmar aquilo que os conhecimentos atuais repelem. Elas, as religiões, têm de submeter-se à renovação, se não quiserem desaparecer. Quem diz renovação, diz aperfeiçoamento, atualização, progresso, desenvolvimento, apuração, fatores intrínsecos da lei da evolução. Assim, torna-se necessário renovar os conhecimentos para andar-se em dia com o presente, conforme em dia andam as operações siderais. O que se não renova é a verdade, ela é o que é, mas, para ser atingida, na sua totalidade, é preciso evoluir aos poucos, na marcha das renovações, pois cada vez que se alcança um ponto à frente, novos contatos com a verdade vão se tomando, até que se abranja tudo quanto dela se possa saber. A tarefa é espinhosa e a estrada muito longa, mas não há outro meio senão de seguir por ela. Haverá, por certo, trechos de passagem difícil, mas, em compensação, outros serão maravilhosos e, quanto mais para frente, maiores os encantamentos. Deste modo, todos devem regozijar-se com as renovações, por oferecerem elas novos campos de experiência, indispensáveis ao curso da vida. Não se deve estacionar, nem há razões que justifiquem a paralisação dos sentidos. O espírito é fonte de trabalho,
e a sua tendência a escapar de uma posição inferior para atingir outra acima. Isso ele fará pelo processo das renovações, automaticamente, acionado pela força interior que deseja expandir-se, pelas leis naturais instituídas pela força criadora, às quais todos estão sujeitos. Contrariar esse pensamento é o erro em que a humanidade cai, por falta de espiritualidade. Sensato seria não oferecer resistência, como inconscientemente se faz, ao esforço normal do espírito para romper com o manto de incredulidade que o amortalha a matéria. As renovações seriam muito mais frequentes, não fora a perda de tempo ocorrida pela indolência mental, com o desavisado gorjeio das canções sensualistas, com que tantos se deleitam. As renovações morais são auxiliadas com a dor. O indivíduo duramente perseguido pelo sofrimento, com mais facilidade desponta para a realidade da vida e assume, então, uma atitude que bem se enquadra na rotina do viver sádio. É a renovação que se opera, que se estabelece, para afirmar o seu valor, a sua razão de ser e as vantagens da sua presença. A renovação é uma alvorada na vida, é uma redenção que brilha na trajetória terrena, é uma promessa que acena com melhores dias. Transformar a conduta para melhor é uma renovação em que se sepulta um passado mais ou menos tormentoso. Com a renovação, erros praticados deixam de ser repetidos. Outros que o forem, ficam à espera da renovação seguinte. Assim, de grau em grau, é possível alcançar, com base nas renovações, o ponto mais alto, na escala reencarnatória. Sábia resolução é a que for tomada no sentido de dispor-se cada um a promover a sua renovação espiritual, adotando a disciplina capaz de produzir a evolução do espírito mais rápida e, consequentemente, da maneira mais proveitosa. Pela renovação material, constata-se a progressiva prosperidade financeira, que promoverá o bem-estar em plano físico, e pela renovação espiritual, concebe-se a evolução gradativa, conscientemente apoiada em modos bem definidos da estrutura espiritualista. De cada vez que se passa de um estado inferior a outro imediatamente superior, dá-se uma renovação. Acontece que quando a renovação se opera na ordem material, o agente se envaidece, se exalta, se considera maior, mais poderoso. Diferentemente, quando a renovação se dá na ordem espiritual, o indivíduo se torna mais simples, mais consciente da grandeza universal e de si mesmo, em relação a ela. Todos são forçados a evoluir, e dentro desse sistema hão de galgar os vários estados de renovação, dos quais colherão as preciosas lições e os adequados ensinamentos para o normal desenrolar da vida futura. A consciência da renovação ajuda a conduzir os seres pela estrada arejada do progresso, onde as possibilidades se apresentam em maior números, e as condições de êxito favorecem as atividades predominantes. Essa consciência afasta do caminho os tropeços imaginários, eliminados pela ação irradiativa do otimismo salutar. Esta compreensão impõe-se como medida educativa, uma vez que o espírito em si é uma fortaleza que precisa ser descoberta, para dele se extrair o poder de que se necessita para a consumação dos melhores intentos. Aqueles que se encontram em situação de penúria e de angústia, açoitados pelas vergastas da vida, são os que acusam maior necessidade de renovação imediata, e a circunstância em que se acham pode constituir convite alertador para a transformação renovadora. Não há situação, por difícil que pareça, da qual a criatura não possa sair para alcançar posição melhor. Depende dela própria dispor-se a isso, devendo, para tanto, valer-se dos recursos individuais adormecidos, o que se consegue pelo revigoramento das forças espirituais latentes, que todos possuem idênticas proporções. Só o espiritualismo poderá apontar o caminho certo para essa realização, e é esse o motivo do empenho do racionalismo cristão em difundir os seus ensinos, com o fim de prestar, entre outros, valiosos serviços no terreno das renovações.
Há necessidade de conservar-se na mente tudo quanto possa vir ao encontro dos interesses individuais, mormente em se tratando daqueles que objetivam a recuperação de valores ou atributos afetados. Deste modo ficarão visados os meios legais que hão de contribuir para o estabelecimento das renovações. Nas renovações, deixa-se uma fórmula arcaica por uma nova e funcional, uma atitude limitada e estreita, por outra larga e liberal, uma concepção acanhada e sediça, por um entendimento amplo, uma posição de carência, por uma de abundância, um estado de opressão, por outro de euforia, uma submissão litúrgica, por uma penetração, no campo da espiritualidade. 17. Perspectivas reais. Neste mundo terra, em que a matéria se apresenta, de modo predominante, somente por meio de uma formação moral distinta, pode o espírito encarnado vislumbrar as perspectivas reais da vida. Note-se que a matéria visível e palpável está em constante e permanente transformação. De um instante para o outro, há modificações no estado material dos corpos, chegando eles a se desintegrarem e a desaparecerem aos olhos físicos, mediante desassociação de moléculas e de átomos. Assim, pois, as perspectivas materiais representam o instantâneo de um cenário em movimento, num espaço infinitesimal de tempo, constatando-se que a realidade é relativa, em relação ao conceito puramente imaterial. Por outro lado, a realidade, com R maiúsculo, é a força criadora, a inteligência universal, na sua concepção absoluta. A emanação desse poder decorre de leis naturais e imutáveis, por meio das quais se movimentam, no espaço infinito, os corpos siderais. Na composição do universo, só pode ser considerado real aquilo que for eterno, quando se raciocina com o poder penetrante do espírito. A realidade relativa é que serve de argumento nas configurações terrenas. Nestas circunstâncias, a estrutura física dos seres encarnados reflete a realidade relativa, enquanto que o espírito, impalpável e invisível aos olhos da matéria, irreal, este não desaparece, não se desagrega e não perde nada do que realmente possui. Nas encarnações sucessivas, o indivíduo tem, em cada uma delas, um aspecto distinto. Isto porque influem no corpo físico que nasce, as configurações e demais traços característicos dos pais respectivos. A individualidade espiritual não chega a imprimir, acentuadamente, no corpo físico, as linhas que a definem espiritualmente. O panorama da vida física, em todos os seus pormenores, é sempre transitório, é a vegetação que cresce e morre, são as rochas que se decompõem e transformam em areias e argilas, é a própria superfície do globo que pelos acidentes telúricos, muda sua fisiografia. O aspecto relativamente real da face da Terra, há alguns milhares de milhões de anos, não é o seu aspecto relativamente real, nos dias atuais. Portanto, mudou a realidade no decorrer desse tempo, e a realidade que muda, não é real. O armamento, sujeito, como está, ao movimento constante dos corpos neles postos e às modificações de ordem evolutiva, varia de forma e de aspecto em cada segundo que passa. Não obstante tais variações só poderem ser apreciadas em mapas celestes, no curso de milênios. A verdade é uma concepção real como emanação da força criadora, e está em todos os seres, sendo, por isso, indestrutível. As criaturas desinteressadas pelo espiritualismo, vivem sob a cúpula da ilusão. A matéria oferece-lhes perspectivas concretas de uma realidade relativa e ilusória. A matéria representa a ilusão materializada. O espiritualista procura ver com os olhos da alma, quer sentir o que a matéria não revela. Este desejo faz desenvolver um novo sentido, um tato apurado de natureza imponderável. As perspectivas reais estão por trás da visão material e se subtraem aos olhos físicos, para se revelarem aos do espírito. Elas se tornam cada vez mais formosas e nítidas,
À medida que a criatura desvenda novos horizontes na senda da espiritualização. Ninguém perde coisa alguma quando, por compreensão, abandona as ansiedades efêmeras terrenas, em troca das luzes espirituais eternas. As sensações eufóricas de alegria, do bem-estar e da felicidade que o indivíduo experimenta no mundo, apenas são um pálido reflexo das que pode usufruir, espiritualmente, nas esferas elevadas da evolução. Desprender-se, pois, renunciantemente, dos atrativos mundanos, em busca de outros mais consistentes no plano do espírito, é ato concebível por aqueles que sentem o valor da renúncia, pela qual ninguém se deve tornar um solitário ou recluso, e não desejam pôr a alma aos pés dos enganosos artifícios materiais. Só é possível enfocar as perspectivas reais, quando as vibrações do espírito se puderem sintonizar com elas, através de perseverante força de vontade cultivada para esse fim. Cuidar da evolução, do desenvolvimento espiritual, é um dever, uma obrigação que precisa fazer parte das atividades cotidianas. O Criador é espírito, e todos os seres, sem exceção, emanados dele, são também espíritos. Esta realidade deve ser cada vez mais conhecida, com o que se terá a base para o entendimento de outras verdades decorrentes. Conhecer a verdade em meio às numerosas ilusões terrenas, é tarefa que exige esforço e decisão, sendo necessário que o indivíduo conte com um pouco de luz para iluminar o caminho em que há de dar os primeiros passos, no sentido da espiritualização. No mundo, a maioria das pessoas ignora que a vida terrena se expressa por perspectivas reais. Isto porque a mente dessa maioria está saturada de pensamentos materializados mundanos, sensualistas e egocêntricos. No setor da espiritualização está quase tudo por fazer na Terra, tal é a fração diminuta dos seres que se dedicam a obter conhecimentos nesse elevado sentido. Há os que, por demonstrarem inteligência bem cultivada, pensam, enganosamente, que são verdadeiros faróis no campo da luminosidade espiritual, quando apenas desenvolveram um ramo da individualidade, a qual pode, figurativamente, ser comparada a uma árvore com os seus diversos ramos. A inteligência, a memória, os dons artísticos ou científicos, as vocações, etc., são ramos de uma árvore simbólica, cujo tronco é a força espiritual. Esta árvore só tem o seu desenvolvimento normal, quando o tronco, que é a peça fundamental, é forte e consistente, e da sua copiosa seiva se alimentam os seus múltiplos galhos, todos eles dependentes da estrutura básica. Galhos desenvolvidos, sem que o tronco esteja, representam sempre um perigo que convém considerar. Fora do plano físico, as perspectivas reais vão se apresentando cada vez em maior números, à medida que a criatura sobe na escala de evolução. Conquanto na Terra, pela dedicação aos estudos espiritualistas, as perspectivas reais já se apresentem, é fora de dúvida de que no plano astral elas se revelam de modo mais objetivo. Vale a pena meditar um pouco sobre este tema. Aquilo de que mais se precisa, é viver bem e alcançar o fim a que cada um se propôs, levando da Terra o mais que se possa conquistar em favor do trajeto de novas etapas futuras. Ninguém se deve descuidar da realidade de que é um espírito, e, como tal, precisa viver espiritualmente, embora disponha de um corpo físico, nem se iludir, tomando a sua natureza espiritual, verdadeira e eterna, pela material, temporária, perecível ou efêmera. Não confundir os valores relativos, que são os que atendem, momentaneamente, à existência carnal, com os valores indestrutíveis, que produzem o desenvolvimento espiritual. Ao se procurarem as perspectivas reais da vida, encaminhar-se a criatura para a solução dos problemas espirituais que a todos se apresentam. É diante delas que o ser, induzido a fazer bom uso do raciocínio sobre princípios normativos escoimados e falhas sectaristas, encontrará as veredas por onde deverá passar para atingir a almejada meta.
São perspectivas reais aquelas que asseguram ao indivíduo uma reta certa no percurso da vida. Não são, entretanto, o conceito de céu e inferno, de condenação eterna, da pluralidade de deuses, da concessão remissória do perdão, dos castigos divinos e de outros, criados pela imaginação. Perspectivas reais são as oferecidas pelas leis de causa e efeito, das quais se tiram numerosas lições. São os processos de evolução, de onde se destaca a lei infalível das reencarnações. São os cenários da vida física, em que cada um colhe o que semeou, obrigatória e irremissivelmente. Ocultar a verdade projetada nas perspectivas reais é um crime. Há os que evitam enfrentar os fatos com as suas cores gritantes, antes preferindo acomodar a sua retórica no campo das justificativas fáceis. Mas nada adianta esse subterfúgio, porque a realidade tem um curso fatal. Retardar a marcha, para protelar o conhecimento real das coisas, só porque esse conhecimento não transige com o mau procedimento, é dar testemunho de fraqueza moral e de não se desejar alongar a linha que determina o horizonte espiritual. Há meios de saber se o que é certo, desde que haja sinceridade individual, disposição interna de conhecer a verdade, mesmo que esta contrária ao convencionalismo tradicional, mas este estado exige independência moral, desprendimento e simplicidade. Não há seres privilegiados. Se alguns chegaram a compreender e interpretar as perspectivas reais da vida e se tornaram, por isso, vitoriosos, todos poderão alcançar o mesmo resultado. É uma questão de querer e de pôr-se em condições de receber a iluminação condizente. A sabedoria suprema vibra na sua própria aura, e essa está em toda parte, penetra o infinito e não há um só ponto infinitesimal do universo em que não esteja presente. Logo, está em cada ser particularmente, para que faça bom uso dela, e aproveite o que lhe pode oferecer e que resulta na certeza de que as perspectivas reais marcam o rumo certo da trajetória de todos os seres. Dedicar-se ao espiritualismo é, pois, tratar de assuntos que visem a conduzir a criatura ao seu estado real, com plena lucidez e consciência. Não há esforço mais valioso do que o empregado para emergir-se do mar de sonhos e pesadelos. Eis a tarefa ingente do racionalismo cristão, que merece o apoio incondicional de todas as almas bem formadas. 18. Mensagens fraternais. Desde a infância, o ser humano deve aprender a regozijar-se com a apresentação de mensagens fraternais ao seu semelhante. Uma notícia que agrade deve ser transmitida com prazer, pois a felicidade alheia deverá ser a de todos. A fraternidade precisa ser estimulada, para que os seres de pensamentos afins e de boa formação moral, se unam e promovam ambientação favorável à produção de ideias salutares. Ninguém pode viver inteiramente isolado e segregado do meio social, sem sofrer as consequências desse isolamento, uma vez que a sua missão-tarefa exige intercâmbio permanente neste mundo. Nesse intercâmbio, a que todos estão sujeitos, há sempre ensejo de se trocarem mensagens fraternais, com o fim de fortalecer o sentimento de amizade e exercitar os dons espirituais que reflitam amor cristão. Lançar mensagens fraternais em circulação é formar correntes de simpatia, as quais servem para contrapor-se às animosidades de que o mundo está repleto. As mensagens fraternais devem, porém, ter um sentido que não seja formalístico e convencional, com significado inexpressivo. Elas precisam possuir conteúdo, substância emotiva, demonstração real de afeto e de interesse especial pela felicidade do próximo. Todos devem cooperar para suavizar as asperezas que o mundo impõe, na sua tarefa de servir de laboratório aos pronunciamentos da lei de causa e efeito, fazendo trabalhar o bom humor, despindo-se de intenções acusatórias, desculpando as falhas de terceiros praticadas involuntariamente, aplaudindo o esforço construtivo, animando as boas iniciativas e fortalecendo as almas combalidas. Uma só palavra que saia do fundo da alma,
num momento psicológico, pode constituir uma vibrante mensagem fraternal. Vezes há em que nem mesmo a palavra se faz necessária, pois um simples gesto, uma atitude, uma demonstração amiga, suprem qualquer outra expressão intencional. Há pessoas